Fala pessoal, eu sou o Di Santiago e estamos aqui no mais um Sem Corte. Tudo é dito do jeito que é. Mas antes de começar esse episódio, você que está nos assistindo, quer virar a chave da sua vida? Esse vídeo é para você. Então fica nesse vídeo. Primeiro, curte, comenta e compartilhe e se inscreva no canal, porque conhecimento válido é bom passar para frente. Valeu? Estamos com um convidado aqui que é especialista, gente, na área totalmente emocional. Ele é gestor de turismo, coach em inteligência emocional e comportamental. Eu tô falando nada mais, nada menos de Anderson Vieira. Seja bem-vindo, cara. Rapaz, que privilégio, que gratidão, né? Primeiro, Deus ter conectado nossas vidas verdade. E eu estar aqui hoje, para mim, Um privilégio pra gente, né? é uma alegria muito grande. Eu sei que Deus abriu esse caminho, essa conexão, essa porta. E eu sei que rios vão fluir a partir desse momento, tenho certeza. Cara, só tenho a agradecer a você, Paulinho. A gente que agradece você que faz parte da família Once, né? É nosso padrinho de casamento, é nosso mentor na vida aí. Então ajudou a gente muito na caminhada quando a gente precisou mais e mais. E ele foi o único que estendeu as mãos. Ele e Fabi, um grande beijo pra Fabi e toda a família. Anderson, para começar nosso bate-papo, eu quero saber o que te levou para essa área do coach. O que te levou assim? Conta pra gente. Então, eu acho que hoje eu vou abrir para você um leque de informação que, de repente, eu nunca comentei isso com você. É uma oportunidade muito grande. Primeira mão, cara. Meu Deus. Eu hoje, daqui a 48 horas, eu completo 49 anos, né, de vida. Dia 20 agora eu faço 49 anos. Sou pai, né, de 2 meninas e 2 meninos. Eu era um cara que, na época, eu sempre... Imagina que eu era um cara muito louco. Imagina. Muito louco, assim, tipo, de vida. Então, eu não tinha muito parâmetro de algumas coisas. Por não ter sido criado com o meu pai, então eu não tinha aquela referência da paternidade, né? Então, eu sempre fui criado num lar cristão, desde novo, muito novo. E quando eu cheguei na parte militar, na época militar, aquilo tudo para mim me soou como uma grande apresentação do mundo. E aquilo ali eu não consegui ter o controle, na verdade, o equilíbrio da vida, então eu comecei a querer tudo ao mesmo tempo. Então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e sempre com muita intensidade. E isso me levou a vários problemas, isso me levou a várias desistências, isso me levou a começar negócios e não terminar, isso me levou a não ter disciplina, isso me levou a perder o foco muitas das vezes. E respondendo a tua pergunta, eu usei, na verdade, depois o aprendizado da inteligência emocional do coach para ir recalculando a minha rota e ajustando a minha rota. Então, eu falo para você que a vida, depois do alinhamento, do ajuste que eu fiz, transformou como se fosse uma outra pessoa de vida. E isso eu falo para você, tô com 49, com 28, 27 anos, eu ainda estava nessa vibe, ainda que meio sem rumo, sabe? Então isso me trouxe muitos problemas. E o curso da inteligência emocional, do coach em si, ele fez um ajuste emocional, me trouxe identidade, me mostrou um pouco sobre o que realmente era a minha missão na Terra, que eu acredito muito nisso, um propósito de vida. Então isso foi a grande sacada para mim. E você acredita que todas as pessoas do mundo têm um potencial de virar a chave? Toda pessoa. O poder de decisão está na mão do ser humano. Todo tempo, todo dia entregue um poder de decisão na sua mão. Você decide. Quem decidiu colocar essa camisa hoje? Sou eu. Você. Quem decidiu estar aqui nesse momento hoje? E por que as pessoas desistem rápido, então, das coisas? Porque, na verdade, não foi feito para ser fácil, né? Então, na verdade, ou as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas até querem, mas não sabem como passar por esse processo. Porque é muito mais fácil desistir do que persistir. Verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil você desistir de algo que você começou do que você persistir. E muitas das vezes as pessoas falam assim, mas lá na frente, será que vai valer
a pena esse preço que eu tô pagando? Então ela fala assim, é melhor desistir, antes de chegar lá no fim e dar tudo errado. Por isso que muitos sonhos não são realizados, né? Sim. E a mente, a gente se sabota, né? Isso pode chamar de alta procrastinação? Também, alta sabotagem, procrastinação. E o que falar de traumas, assim, por causa da infância, isso atrapalha muito na vida adulta? Total, cara. Na verdade, é o fruto... Na verdade, é lá na raiz, né? Nossa. É lá na raiz. É chamada pré-queda, onde a gente entende que muitas das vezes a gente até percebe, mas não sabe, né? O efeito disso tudo. Então, tudo aquilo que é lançado, que foi criado lá atrás, na sua raiz, ela vem contigo e ela vem, na verdade, te atraindo até os dias de hoje. Muita gente ainda não descobriu isso. Por isso que às vezes pensam assim, poxa, mas eu só atraio pessoas com problemas perto de mim. Poxa, eu só atraio mulheres que são traumatizadas com paternidade. Mas isso não tem a ver com a palavra que é julgada? Porque a gente sabe que biblicamente você, quando fala, você atrai aquilo que você desejou. Também. Você que é pai, você que é mãe, você que hoje tem uma liderança, independente de qual seja a religião, você sabe que a palavra lançada, ela tem muito peso, tem muito poder e influência na vida das pessoas. Eu aprendi que no mundo espiritual, nós somos seres limitados e nós esquecemos muito aquilo que falamos. Mas o mundo espiritual não para de se movimentar. E existem coisas que são cravadas e escritas que são coladas, como se fosse colado realmente, para que não haja esquecimento. E um dia volte e fale, lá atrás, no dia tal, você falou isso. Por exemplo, uma mãe que chega para um filho quando é pequenininho e fala assim, você é burro? Você não está entendendo nunca o que eu falo? Você é doente? Você é débil mental? Essas palavras, elas vão cravando dentro da raiz, da essência daquela pessoa lá de trás. E ela passa a acreditar que, de repente, ela não tem... Que ela é aquilo que foi jogado para ela. Foi falado para ela. E isso acontece normalmente dentro de casa. Os maiores problemas são dentro de casa. Dentro de casa, é familiar. E geralmente com as pessoas mais próximas que amam a gente. Mas também fazem inconscientemente, porque também muitas das vezes não sabem. Isso quando a gente fala sobre hereditário, né? São maldições hereditárias passadas por gerações por gerações. E é difícil quebrar isso? As pessoas que te procuram para isso? Sim, você tem que ter... O processo é difícil. Explica para quem está assistindo a gente. Essa analogia do ser humano, essa questão analítica do ser humano, você tem que entender realmente lá de trás. Quando você começa a conversar com uma pessoa e você começa a entender e faz aquela pessoa entender o que está atrapalhando, o que te atrapalha hoje, o que não deixa você avançar. Você começa a fazer uma autoanálise, você começa a entender que está lá atrás, você começa a puxar, e geralmente essas pessoas começam a sofrer com isso, porque isso machuca lá dentro. E no inconsciente dela, muitas das vezes ela faz, mas ela não sabe o porquê não rompe, porque não avança. Porque às vezes as pessoas, isso é muito sério que eu vou falar, as pessoas às vezes não sabem que não tem a permissão para avançar. E às vezes as pessoas uma passam palavra, por cima da autoridade espiritual de pai, de mãe, de liderança, isso tudo tem muito a ver com isso. Uma palavra lançada sobre sua vida lá atrás. É como uma flecha, né? Ela entra, ela penetra e fica lá, se você não retirar. Então eu sempre falo, você tem o poder de retirar sim, você tem o poder de mudar isso sim, desde que você queira. Você tem que entender o problema lá na raiz e você começar a tratar isso de forma muito séria. E muitas das vezes você precisa de alguém, sozinho você não consegue. Existe algum tipo de imersão que você faz ao atender? Qual foi o caso mais difícil que você já teve e presenciou, né, com o cliente? Você pode contar pra gente? Eu vou abrir pra você que, assim, são muitos. Cada caso é um caso, né? Sim, mas... É uma história diferente, mas tem uma, assim, específica. Todo caso tem o seu valor, né? Porque aquela pessoa que tá na sua frente ali, de repente, o que pra você é muito banal, é muito raso... Sim. Para aquela pessoa foi muito profundo, foi muito intenso. Então, assim, quando você pega uma pessoa e você vai tratar de fundamentos, eu acredito que essa pessoa, quando está na tua frente ali, você tem que ter muito cuidado. Porque você vai mexer com o emocional daquela pessoa e 80% do ser humano é emocional.
É emocional. Então, eu tive um caso de uma senhora que ela sofria abuso do marido, Eita. abusos seríssimos de palavras, de agressão, de passar necessidade, de não ter o provedor ali. E ela sofria e ela acreditava muito que ela só podia chegar naquele limite dela ali que ela vivia. É como se fosse uma bolha, ela não conseguia romper aquilo ali. Nossa. E aí nós fizemos um trabalho de muito bate-papo, de muito tratamento de família, de entendimento que o ser humano ele pode muito mais do que ele imagina. Ele consegue romper muito mais do que ele Isso é explicado, né? Que se você usar 1% da mente, o ser humano ele fica surreal. Nossa, isso soa como fala assim, caramba, 1%, mas isso é extraordinário, Di. Então, assim, a gente sempre tem que colocar que as pessoas, você é um ser totalmente racional, escolhido e desenhado por Deus. Tu não é um acaso. Tu não tá aqui por um acaso. Tudo é propósito, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um pra quê e um porquê, Di. Então a gente tenta sempre... eu acho que o grande papel nosso da liderança em inteligência emocional é mostrar que você pode muito mais daquilo que você pensa que pode. Cara, que bacana. E eu quero saber de você, como você lida com milhares de pessoas, a gente tá falando de milhares de pessoas, né? Como que você lida com o seu emocional trabalhando totalmente com essas pessoas? Vamos supor, você tem que tá firme, né? Tanto espiritual quanto o seu emocional. Como que você faz isso? Tem um treinamento para vocês? Tem. Primeiro que eu entendo que o outro, ele é o outro. Eu não pego as amarras, eu não me amarro no emocional daquela pessoa. Na verdade, eu faço o contrário. Eu tento desamarrar ela, tirar aquelas cordas, jogar ao chão aquelas cordas e falar para ela, isso não te pertence mais. Você é livre. E eu faço isso comigo. Esse treinamento você é livre, Anderson. Você acabou de falar para uma pessoa que tem esse problema. E eu não me considero melhor do que aquela pessoa que está naquele momento, porque cada momento é um momento, e a gente não sabe o dia do amanhã. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E diz que 2 unidos é muito mais forte do que um sozinho. Um sozinho é presa fácil pro lobo. 2 se torna mais difícil. Então eu sempre falo para as pessoas, não ande sozinha. Procure pessoas realmente que sejam... Tem uma equipe por trás, né? Então eu nunca estou sozinho. Eu tenho pessoas que estão sempre por trás também, tratando, trabalhando. Eu tenho o chamado mentor do mentor, né? Ó, a gente tem uma pergunta aqui de uma seguidora que mandou pra gente. Anderson, como o coach pode ajudar alguém a identificar e superar esses padrões de comportamento limitantes? Qual é o papel do coach nesse processo? O papel do coach, eu não sei o nome da pessoa, mas eu vou falar para você que primeiro é identificar a pergunta é, quem é você? Você tem que se perguntar, quem é você? Foi. Quem é você? Você sabe, você se conhece, você sabe onde você quer chegar? Você sabe o porquê você entrou nessa crença limitante ou nesse local limitante que você diz que de repente a gente está hoje falando? Então assim, o primeiro ponto é onde eu estou? Por que estou? Você tem que perguntar o porquê. O porquê. Porque essas perguntas, elas são essenciais para que você possa, a partir dali, falar, eu respondo para mim mesmo. A gente só se permite viver aquilo que a gente quer. O ser humano, ele só vive aquilo que ele se permite. Então, se for um caso de limitação financeira, eu não me permito viver escassez. Eu tenho como mudar isso. É uma alta doutrina? Uma alta análise de si mesmo. Eu acordo todos os dias e, como eu falei para você, eu decido aquilo que eu quero. Ou eu posso ser uma pessoa melhor 1% todos os dias, ou eu posso viver na mesmice todos os dias 100%. Essa é a chave, né? É a chave. Bacana. Então você pode mudar 1% todos os dias. Poxa, que bacana. Ó, outra pergunta aqui, João Henrique.
Você acredita que todas as pessoas... Não, essa já foi. Não, essa já foi. Não, deixa eu repetir a pergunta, tá certo. Você acredita que todas as pessoas têm esse potencial máximo dentro de si? E se sim, ser um bloqueio para alcançar o objetivo? A pessoa, ela tem... Aqui, ó, o que eu entendi? Ela tem você falou mesmo que as pessoas têm um potencial máximo dentro de si. Todo mundo. Só que a pessoa sabe que tem esse potencial, só que ela não consegue colocar para fora. Porque ela tem uma palavrinha chamada medo. Medo de mudar. A mudança... Ou medo do questionamento. É uma mudança. Mudança em geral traz mudança desconforto. dói, né? Dói, traz desconforto. Ninguém quer mudar. Você vai mudar, você traz desconforto. Pergunta para essa pessoa se ela quer fazer uma mudança, se ela quer fazer uma mudança de vida. Pergunta para ela se ela quer mudar de vida. Fala, você quer mudar de vida realmente? E se esse sim for um bloqueio? O não você tem desde pequeno. Não mexe aí. Você vai lá e mexe. É verdade. Não faz isso. A mãe dá vários conselhos. Não se quando é o envolva com contrário, a isso. pessoa... Que pode isso, Anderson? Porque o nosso cérebro, ele autossabota, né? Ele tem essa autossabotagem de trazer a gente sempre para um plano de conforto. Então, se você acha que tem um potencial e o sim te limita, é porque você tem um medo. Esse medo tem que ser rompido. Medo de quê? Do quê? Por quê? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, não vai mudar em nada. Eu tenho os mesmos resultados. Então, eu preciso mudar. Entendi. Eu preciso querer mudar. Agora, como mudo? Como faço? Aí já é outro tratamento, é outro bate-papo. Entendeu, João? Então pega esse gatilho aí. Tudo é gatilho hoje, né? É um bate-papo. O que é gatilho mental? Para as pessoas que estão assistindo e não conhecem, nunca ouviu falar. Gatilho mental é aquilo que eu falo que produz efeito para você de imediato, que vai cravar, e aquilo cravou no seu cérebro e criou uma frase de impacto dentro do teu subconsciente que fala assim, uau, eu usei um gatilho que funcionou. É algo que funciona, que instala ali e crava. Antes, agora fala pra gente quais são os pilares da inteligência emocional. Existem os pilares assim? Existe o fundamento, né? Porque, por exemplo, se a gente... Ou os pilares você que cria? Os pilares, na verdade, ele está muito ligado a como você faz. Né? Porque cada pessoa tem um emocional. Uns mais avançados, uns menos avançados. Uns usam mais do que outros. Uns são muito emotivos, outros são pouco emotivos. Então, não tem muito uma regra. Existem pessoas, e pessoas são diferentes uma da outra. Então, eu tenho que tratar cada caso num caso. Então, o fundamento do tratamento emocional, eu falei, é tratar da causa, o efeito. O porquê esse emocional está te levando à ansiedade. Por que esse emocional está te levando à depressão? Por que esse emocional está te levando a um cativeiro? Por que esse emocional não deixa você romper algumas coisas? Então, cada ser humano é um ser humano. Então, a gente tem que tratar cada um com a sua forma. E Paulo Vieira, cara, que é um cara que eu sou muito, 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 muito estudioso dele, e sou aluno do Paulo Vieira, sou formado... Você é formado, né? Sou formado pela Febracis, e eu tenho muito a agradecer essa escola. Então, é uma escola que tem muito nome, então eu falo para você que Paulo Vieira fala uma frase que é muito, muito impactante e muito séria ao mesmo tempo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Essa frase realmente eu carreguei pela vida, tá? E você tem que parar todos os dias e perguntar, será que essa é a vida que eu mereço? Será que eu estou vivendo exatamente tudo aquilo que, poxa, foi programado para minha vida? Será que em algum momento eu errei a rota? Será que eu tenho o poder de recalcular minha rota? Tem. Bacana, né? Eu falo para você, tem. E são poucos que fazem isso, né? Conseguem fazer isso. Se permite. Na verdade, todos conseguem, né? Eu acho que as pessoas precisam se permitir. Todo o tempo. Todo o tempo. Cara, que bacana. E, gente, vamos falando de coisa boa. O Anderson também é empresário. Eu fiquei sabendo que você agora tá na área de turismo. Sim. Cara, me explica. Coach, agora e lida com vidas diretamente, né? Na parte disso. Explica pra gente o que é Iconic Turismo. Então, isso nasceu no meu coração, porque Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade turística. Eu gosto de gente. Eu amo pessoas. Turista, feliz. Uau!
mas que também tem problema. E eu vim trazendo uma fórmula revolucionária dentro do turismo, que eu queria, por isso que eu coloquei Iconic diferencial tour turismo, porque eu gosto de mostrar para o turista que existe realmente uma forma diferente de fazer turismo no Rio de Janeiro. Então, quando o turista ele chega lá no aeroporto, que eu pego ele lá no aeroporto, que eu vou buscá-lo no aeroporto, que é o chamado transferim, eu já começo totalmente diferenciado, cativando ele. Às vezes uma simples balinha, um bombom, um atendimento, uma palavra. Quando ele chega, você entrega para ele uma palavra. Fala, seja muito bem-vindo ao meu Rio de Janeiro. Puxa. Que agora é seu durante 7 dias. Uau! Acabou. Ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Fala, caramba, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Na verdade, você despertou o desejo do cliente de ficar mais, né? De ficar mais, de entender melhor essa coisa do turismo. Porque sai do robótico, sabe? Eu falo que a Iconic, ela sai do robótico do turismo. Aquela coisa mecânica. O famoso fora da caixa. Forinha, muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Porque a esposa fala assim, caramba, eu tenho que mostrar para ele a área blindada, sim, mas eu mostro para ele a Rocinha de uma forma vista na vida real, vivida na vida real. Eu converso com pessoas da Rocinha, com o meu turista. Caraca. Eu bato papo da vida como Você faz uma série ali. Como fosse um documentário. Caraca. E o turista ele fala assim, caramba, eu quero isso, eu quero falar. Eu pede pra voltar e indica todo mundo. Então, a grande sacada é você primeiro gostar de pessoas, agora você tem um nicho de negócio na mão, a cidade te ajuda nesse ponto. E a cidade te favorece isso, né? Muito. Porque o Rio de Janeiro tem paisagens maravilhosas, né? E eu tive que aprender um pouco de turismo da cidade, tive que conhecer. E o carioca em si não conhece o Rio, praticamente. Não conhece, Dia, não conhece. Não conhece. É a mesma coisa o brasileiro que não conhece o hino nacional. É mais a mesma coisa. Você parar 10 pessoas ali na rua agora ali, fala, canta o hino nacional. De 10, 8 não vão cantar, não sabe. E como que é juntar essa parte, né, da inteligência emocional com o turismo? Você usa ali... Todo tempo. Só que eu uso não agressivamente, né? Na forma de gratidão. Eu uso a forma da gratidão. Eu uso o emocional dele em favor dele mesmo. Porque ele já está com o emocional ali aflorado pro férias. Sim. Férias. E ele quer coisas boas, né? Ele quer essa energia. Então eu potencializo isso que ele já tem. Então eu posso usar isso não só como tratamento, pessoal. Inteligência emocional não é para tratamento, não. É para potencializar. Eu potencializo pessoas. Isso ele passa, né? Vamos supor, for uma família, ele passa para a esposa passa para os filhos e... Vira família. Eu me torno da família dele. Ele ganha tanta confiança e eu ganho tanta autoridade naquilo que falo que eu me torno da família, a ponto dele estar lá no país dele e ele não esquecer, mandar mensagem de vez em quando, olá amigo, como você está? E muitas pessoas falam assim, não é certo você fazer amizade com o cliente. Tá errado quem fala isso, sabe por quê? Porque você cria um vínculo, né? O Anderson também veio da parte do empreendedorismo, né? Sim. Ele pode falar aqui um pouquinho depois. Mas isso é rede, né? Rede de pessoas, como que dá o nome? Marketing multinível, network marketing, é uma escola primorosa também, maravilhosa. E eu tenho um amigo, você falou isso do cliente se tornar um amigo, não sei se vocês sabem, mas isso é muito sério que eu vou falar. Eu tenho um amigo da Bolívia. Sim. Que ele veio com um filho para cá. E nós passamos aqui alguns dias eu atendendo ele, e um cara super do bem. Mas eles estão passando sérios problemas lá na Bolívia, de enfrentar filas para colocar combustível no carro. Caraca. Ao ponto dele me mandar um zap, cara. Falar, olá amigo, tudo bem? Como está o Brasil? Estamos passando por problemas seríssimos aqui na Bolívia. E aquilo, cara, eu falei, amigo... Te tocou. Tocou, porque eu falei para ele, cara, graças a Deus que a gente ainda não tem isso. Nós, às vezes, falamos, né, algumas coisas, reclamamos, mas a gente não tem. E tem pessoas passando por problemas seríssimos políticos agora, nesse momento. Eu não tô falando de política, eu tô falando de vida. Então, ele lá da Bolívia lembrou de um camarada que atendeu ele no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com a família dele, Sim. Ao ponto dele desabafar e falar, caramba, amigo, tô passando por problema sério. Eu falo para ele, amigo, o que tu precisar de mim aqui no Brasil, tô aqui. Bacana. Imagina o cara falar e pensar, falar, cara, eu tenho um amigo lá no Brasil que se de repente acontecer qualquer coisa comigo na Bolívia, vou pro caramba, Brasil. eu vou pro Brasil, eu tenho alguém lá que tem um suporte, tem uma âncora, tem um né? braço lá. Tem um braço. Tem um braço aqui
pode abraçar ele aqui. Sabe? Isso é muito sério. E hoje as pessoas, o mundo que vivemos, hoje as pessoas não estão conseguindo enxergar as outras, né? Não. Hoje você acha que no mundo, falo no mundo em geral, você acha que o individualismo aumentou muito por causa da política que vivemos? Muito. A falta de Qual amor, a sua opinião né? sobre isso? Acho que o ponto principal é a falta do amor, né, cara? A falta do amor. Acho que o ser O humano hoje... ego, O amor tá se esfriando, né, cara? O amor tá se esfriando. E tá escrito também. isso é bíblico, O né? amor ia se esfriar e as pessoas iam cada vez cuidar de si. Antes, pegando esse gancho, fala pra gente, o que te tira do sério? Eu sei que você é uma pessoa calma, mas qual é o comportamento humano que te tira do sério? Covardia. Isso te... Sou um cara extremamente radical com covardia. Covardia que eu falo é aquela coisa de da outra pessoa não ter como se defender e você tá ali massacrando aquela pessoa. Um chefe ruim que massacra seu funcionário dia e noite. Tipo, ou o Flamengo no Fluminense. Brincadeira, ele é Fluminense. Mas foi bom o jogo. Antes, se você pudesse dar um conselho, sem filtro, sem corte, para as pessoas que precisam mudar agora urgentemente, qual o conselho você daria? Seja feliz. Procure a sua felicidade a todo custo. Nessa vida, não tem nada garantido. Nós estamos conversando aqui disso, é muito sério também. Nós estamos conversando aqui agora e a gente não tem noção do que vai acontecer daqui a 2 minutos, 1 minuto, 1 segundo. Não. Nós somos seres muito limitados. Então eu costumo dizer o seguinte: viva intensamente dentro de uma normalidade e um equilíbrio. Aquilo que não vai te prejudicar e não vai prejudicar o outro, faça valer a pena todos os dias. Faça valer a pena todos os dias. A qualquer momento a luz se apaga. A luz se apaga. E se apaga mesmo, cara. A gente... Não tem volta, né? Não tem, porque você não sabe. Não sabe? Nós não sabemos. Então você tá de passagem. Então, passagem. O que é passagem? Só Pode de ida. passar, passagem. Só Só disso. Não tem. Então não tem nada garantido. Então viva intensamente. E Viva. qual é a maior mentira que as pessoas contam pra si mesmo? Que você vê assim, nossa, ela tá mentindo pra ela mesma. A maior mentira. Porque você analisa as pessoas o tempo todo. Todo. Não, isso é normal, né? Virou... É normal, sim. É um raio-x que nós fazemos, né? Fala pra gente. Eu acredito que as pessoas, elas vivem hoje um fake news. As pessoas mostram aquilo que elas não são a todo tempo. E isso tem função da internet, né? A internet hoje, ela é glamour, é alegria, é aquela coisa toda, mas as pessoas... E elas contam uma mentira todos os dias para elas mesmas, que na verdade se torna uma verdade. Uma mentira contada Bem todos os dias se torna uma verdade. Verdade. Então as pessoas começam a viver num mundo que de repente não é dela. E muitas vezes a gente tem prova disso aí. Às vezes quando você... até pessoas, influencer aí. Foi um caso de uma menina, uma famosa, que foi confinada no Big Brother e ela pirou. Ela pirou porque a vida que ela vivia era não era. Então ela falou isso. É o famoso mundo do Bob. É um mundo do Bob e isso as pessoas hoje contam uma mentira muito grande para si mesmo. Agora, antes, conta pra gente aqui, até para as pessoas que estão nos assistindo, qual foi o maior resultado impactante de uma vida de uma pessoa que você teve, que você, quando soube, falou, nossa, eu fiz parte dessa história. Tem algumas. Pode citar nomes? Pode. Tudo é dito do jeito que é, sem corte. Cara, eu vou te usar, cara. Eu era louco. Tem uma passagem muito bacana. Eu vejo, cara, eu sou muito grato a Deus. Eu também, cara. Porque eu vi teu início, assim. Eu peguei você ali no teu início quando você chegou até a mim em casa, né? Aonde... Eu queria brigar com o Anderson, sabia? Eu queria matar ele. Foi pra assistir, eu não sei o que ele foi assistir lá. Assim, te cortando, a história na verdade foi o seguinte, a Paula é do mundo do empreendedorismo, eu nunca fiz parte dessa área, eu sempre fui da parte da televisão, do cinema, e aí eu casei com a Paula praticamente, né, se juntamos, morávamos na Curicica, aqui em Jacarepaguá. Não, é porque eu vou entrar na empresa X, eu não posso falar o nome porque não tá nos patrocinando, não cabe falar. Tá, vamos lá. Não, porque esse cara é isso, não sei o quê, mudou minha equipe. Depois ele vai explicar a história aí sobre o marketing multinível. E fui lá, falei, eu vou matar esse cara, eu vou bater nele. Eu fui cheio de ódio. Eu não era da igreja ainda, hein? Eu era do mundão.
Falei, vou matar ele, vou pegar ele na porrada, cara. Vou na frente de todo mundo. Nem sabia o tamanho do cara. O cara era maior que eu. E chegamos lá. Eu olhei pro cara. Olhei pro rosto dele e falei, caraca, o cara é do bem, cara. Então, acaba de contar pra gente aí. E aí, que história, né? Quando eu vi, eu não sabia o que era, né? Do que se tratava. Eu conhecia a Paula, mas não conhecia o Di. Conhecia a Paula muito pouco, assim, também. Porque eu nunca tinha trabalhado diretamente com Paula, mas eu sabia que ela tinha sido uma líder nata, né? De uma empresa grande, tinha tido um excelente resultado. E tinha uma equipe por trás, né? E eu, na verdade, entrei no bolo ali. Gato sapato, na verdade. Entrei no bolo ali para treinar uma equipe, tava ali treinando, que na verdade era a equipe dela, que eu não sabia que era totalmente dela, que quem era, quem não era. Eu tava ali, aí isso tudo trouxe um conflito interno, né? Mas eu tava fazendo meu papel, que era treinar as pessoas e dar treinamento do negócio. E aí, quando você chegou ali, aquela coisa toda, você sentado lá no cantinho, lá, me olhando, não sei o quê, eu olhava de lado, e vá. E ao invés de repelir ou de afastar, eu tive o privilégio que Deus me deu um start de trazer você. Falei, cara, eu preciso me conhecer, você precisa me conhecer melhor, eu preciso te conhecer, a gente precisa conhecer, porque eu vi em você um potencial, eu vi de cara um potencial em você. Eu vi você um cara de potencial que de repente não tinha sido startado para aquela área. Então eu quis naquele momento atrair a tua atenção e atrair a tua vida para mim. E a partir dali a gente criou uma conexão e eu vi todo o teu processo, todo o teu avançar. Isso também aconteceu com outras pessoas que passou na minha vida. Vitor, cara, Vitão é um cara hoje extraordinário líder, né? Cara que se tornou um líder nato, que chegava lá, trabalhava numa loja de picolé, cara. O cara chegava voado, sem perspectiva de vida nenhuma, só chegava para pegar alguns produtos, não sei o que, fazer negócio, mas hoje não. Hoje o cara se tornou um mestre, um professor, um cara que avançou, que rompeu, bacana, sabe? Tem números. Isso é muito gratificante, né? Sim, quando você vê pessoas que você acompanhou do zero e... Caraca, nossa. Startou. Eu fiz parte daquela vida. Poxa, eu tenho alguns vídeos, cara, assim, que eu tô fazendo parte, além de tudo isso, agora eu tô encarando um projeto de ONG, cara, tô encarando uma me conta essa história, eu fiquei sabendo que você virou presidente de uma ONG, você abriu uma ONG. Não, ainda não, de presidente não. Corta aí. Sem corte. Não, mas eu tô encarando... Pode contar o que tá acontecendo por trás? Sim, eu tô encarando isso como um desafio muito lindo. São meninas, são jovens de comunidades de 15 a 21 anos. São 50 meninas que o projeto aborda, e elas vêm com diversos problemas e traumas também. E nós estamos fazendo um trabalho de inteligência emocional a nível base feminina, não só com homens, mas com mulheres também treinadas, capacitadas para treinar essas meninas, para que elas saiam da ONG voando, tipo, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu tô aqui, eu sei o que vou fazer a partir de agora. E a gente vai pegar aquilo tudo, vai pegar uma bagagem, vai pegar uma bolsa mesmo, vamos jogar aquilo tudo dentro da bolsa, vamos fechar, vamos jogar fora e falar, você sai daqui agora uma nova mulher. Você sai daqui com uma nova perspectiva mulheres de vida. Né? E nós temos projeto de fazer isso 2 vezes ao ano, então vão ser 100 mulheres treinadas por ano. Para o mercado de trabalho. Nós vamos ensinar... Vão ser direcionados ainda para o mercado. Direcionado, porque elas vão ter aula de informática, elas vão ter da área digital, elas vão ter aula de inglês, vão ter aula de espanhol, elas vão ter aula de didática, de como formalizar uma redação para passar num concurso público específico para a área, para quem quer. Enem, né? Tudo. Então nós vamos ter pessoas comprometidas e gabaritadas e competentes para treinar essas meninas, cara. É um projeto... Eu não sou presidente, eu vou trabalhar na área de treinamento, sou um professor da área de inteligência emocional e da área de coordenação do curso. Poxa, que bacana. É isso. Que bacana. Isso está previsto para começar agora em maio, se Deus quiser. A nossa sede daqui a pouco vai ser totalmente estruturada. Eu lembro uma frase que você sempre carrega na sua vida, e você sempre falava pra gente, aonde estiver vidas, lutando por algo, não iremos desistir. Esse foi um sonho, cara. Essa frase, ela baixa todo dia no meu pensamento. Isso foi um sonho, cara. Isso é muito bacana. Foi um dia, eu dormi e eu sonhei que eu tava num local dando um treinamento para milhares de pessoas. Eu tinha tipo como se fosse vai se realizar agora em maio. Como é que Deus faz? Como se fosse um estádio, gente pra caramba, tava vendo? Ó, me arrepiei. E foi top demais.
acordei com essa frase impactante no meu cérebro. Aonde houver vidas buscando por algo, nós não vamos desistir. Muito, muito forte. E você que está nos assistindo, você quer mudar a sua vida, principalmente a sua mente, virar a sua chave. O Anderson é o cara certo para isso. Ele sabe lidar com as coisas que você não consegue enxergar. Ele enxerga em você um grande potencial. Só que você precisa alcançar com seus próprios pés, mas acompanhado com ele. Tá? Antes, eu quero saber mais um pouco da Iconic. Sim. O que a Iconic faz? Que tipo de serviço que ela faz, que ela presta no Rio de Janeiro? É só no Rio de Janeiro, região dos lagos? Conta pra gente, olha aí pra câmera e fala pra gente o que é a Iconic. Então, pessoal, na verdade, a Iconic hoje ela é um turismo receptivo. O que é isso? Eu te recebo desde a tua chegada e também faço a tua saída. Tudo que se disponibiliza através de transporte dentro do Rio de Janeiro, como passeios, como viagens, como City Tour, que a gente tem hoje a capacidade de pegar grupos de 5, 10, 15, 20 pessoas. Eu trabalho muito com o lado internacional, com o pessoal de fora, mas também atendo muito brasileiro, claro. Então nós temos carros executivos para trabalhar a parte da tua entrada no Rio de Janeiro, cuidar de você esse período que você vai ficar na cidade maravilhosa e te mostrar o melhor que nós temos da gastronomia, parques, jardins, lago, cachoeira, praias, tudo que você queira realmente desfrutar e extrair do Rio de Janeiro, nós conseguimos. E você que quiser empresário, que às vezes quer um turismo mais executivo, nós temos para empresas pacote diferenciado, com carro blindado, temos vans, micro-ônibus. Até passeio de helicóptero, né? Passeio de helicóptero, Caraca. Barco, lancha. Que isso. Cindy, é um negócio bem lindo. Algo totalmente separado, assim, diferenciado. E você vai ter um atendimento exclusivo. Você tem todo um cuidado, com você. Agora a gente quer saber uma coisa que mais íntima do Anderson. A gente sabe que você é um homem de fé. Sim. Você lembra muito Davi. Uau. Né? Aquele cara que sempre batalhou pelos seus. E como é a relação da sua fé com o coach e na área do turismo? Como você junta esses três? É como se fosse realmente um propósito de vida, é uma ligação. Uma coisa está ligada à outra. Eu costumo dizer que o maior coach que existiu no mundo nunca mais existirá igual a Jesus Cristo. O único exemplo, né? Ele fazia isso, ele pegava as pessoas, ele treinava as pessoas, ele capacitava, ele tinha o poder nas mãos de transformar as vidas, trazendo a grande realidade e a verdade. Não aquela coisa forçada, né? Não, era natural, bate-papo mesmo, ele sentava com os discípulos, ele sentava com a multidão e batia papo, e ele mostrava para cada um que você pode mudar. A fé, ela só é aquele firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita, né? Nós acreditamos que existe algo e alguém que cuida de nós todos os dias. Então a gente precisa pegar essa essência, que é a essência cristã, e não estou falando de religião, mas existem líderes espirituais que cuidam de vidas. E aí o coach com a fé, ela está alinhada a isso, a cuidar vidas. É simplesmente tirar o meu eu, sabe? Mas na sua opinião, assim, você acha que muitos líderes religiosos hoje, tá? A gente sabe que religião ele não salva ninguém. Não. Mas eu falo líderes, hoje tem muito coach nas igrejas. Uhum. Você acha que estão se perdendo? Se perder a essência. Se o coach... Vamos lá, vamos entender. Se o coach perder a essência da palavra de Deus, ele se perdeu. Aí a pergunta para ele é, aonde foi que você se perdeu? Mas você acha que tem, na sua opinião, tem muitos pastores coach? Sim. Isso é errado? Não. Na sua desde mente? que você use isso como fundamento de não perder a essência cristã, não perder porque você não pode fundamento da verdade. Uma coisa, porque vamos entender. O que é um coach? O coach é um treinador. Sim. Ele é um treinador. A própria palavra traduzida por português é um treinador. Então, quando eu me analiso, por exemplo, eu sou um pastor, eu sou um líder espiritual, onde eu tenho a capacidade de entendimento na frente do outro, é simplesmente eu falar, opa, peraí, eu tenho que conduzir essa pessoa para que ele entenda essa verdade. Mas entenda bem, às vezes a gente quer que a nossa verdade esteja à frente da verdade que é a verdade. Quando você perde isso, acabou. Quando você impõe o homem na frente, acabou. Então isso tem que deixar bem claro. Idolatria, né? Deixar bem claro. Eu treino vidas, eu amo vidas, mas por uma essência, por um propósito. Debaixo
debaixo de uma autoridade espiritual, que eu entendo o seguinte, cara, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda criatura nele cresça e creia nele. Então eu não posso mudar isso. Agora, eu tentar te persuadir, colocar em posição do homem para eu mudar a tua vida, isso não é legal. Isso acontece muito no cenário do turismo? De impor aquilo, vamos supor, você é uma empresa, aí tem empresa X, empresa B. Só vai entrar aqui na Argentina por isso. Sim. Você tem que seguir regras ou você pode você pode ser diferencial? Você pode ser o diferencial, pode. Mas existem regras. Existem todo local que você vai entrar, que você vai fazer alguma coisa, querendo ou não, existem suas regras já existentes, né? E aí você não chega chegando, você chega e mostrando serviço, mostrando trabalho, que o teu trabalho é diferenciado. Sim. E as pessoas, o próprio serviço, o próprio trabalho vai dizer por você. O serviço vai falar por você. Não diz que a voz do povo é a voz de Deus? É quando um governante está fazendo um bom trabalho, o povo não compra briga. Fala, caramba, eu quero esse cara para minha nação. É a mesma coisa no turismo. Poxa, esse cara está fazendo um bom trabalho no turismo. Por que eu não vou indicar, eu não vou brigar por ele no meu país, porque os meus patriotas, as pessoas que saem do meu país, cheguem no país dele, eu seja atendido por ele, não mais por aquela que não faz da forma correta. Então eu quero sim, isso tem muita... Bacana. Temos uma pergunta aqui da Flávia. Ela está perguntando o seguinte: como podemos diferenciar a inteligência emocional de manipulação do mundo dos negócios? O que eu falei, é quando eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento X e eu uso isso para persuadir você para que seja o meu interesse pessoal, eu acabei de errar. Porque eu aprendi o seguinte, todo ser humano, aquilo que você quer tá na mão de alguém. Sim. Pode ter certeza disso. Sempre uma pessoa tem algo que você quer, né? Sempre. É uma troca. É uma troca. O ser humano, ele é isso. É uma troca de energia, de interesses, de favores. Pessoal ou profissional? O profissional, isso tem. Troca. Agora, como você pode diferenciar? Eu sei quando uma pessoa ela tá bem intencionada comigo, quando ela para de pensar só nela e começa a pensar em benefício, o porquê que eu tô na tua frente aqui, o que eu posso trazer para você também de benefício com o meu conhecimento. Então, eu trago benefício para você. Isso é uma inteligência emocional bacana, é levada a sério. É impulsionar você e sair do meu interesse. Agora, quando eu só falo do meu interesse, tentando persuadir você, aí já começa a ser uma manipulação. Bacana. Eu levo você para o campo que eu quero de forma errada. Muito bacana. É manipular. O Guilherme está perguntando aqui, como reconhecer e superar crenças limitantes, né, no mundo profissional? Não consigo desenvolver no meu trabalho. O que eu posso fazer? O que ele faz? Ele é auxiliar de administrativo. Administrativo. Ele diz que ele não consegue romper no trabalho. Isso. A pergunta é, o que ele está fazendo para romper e achar a causa do que está fazendo de errado. Vamos lá. Se ele é um bom funcionário, será que ele está capacitado para ir para onde ele quer ir? Ou será que quem tem que ver o que ele acha que ele é bom ir para o local que ele quer ir? Ou será que ele está no local certo também? Ou será que ele está no local errado na empresa? Você acredita que, assim, ao meu pensar, tá? Você tá certo, mas no lugar e na hora errada. Não é o ideal. Isso acontece direto nessa empresa. Ou que é o local que precisa mudar quando você chega. Não, você faz o ambiente. O ambiente precisa ser mudado pela sua chegada. Sim, você faz o ambiente. Só que você Isso é forte, né? Muito forte. Só que muitas das vezes as empresas erram no local que coloca. Às vezes você é um cara de muito potencial em certo local. Numa área errada. Está sendo usado numa área errada. E aí você não consegue romper. Então você precisa diagnosticar se você está na área certa, no local certo. E se você é onde está colocado, se você entrega o teu máximo realmente. E quem tem que ver o teu máximo, tem que saber se você está apresentando o teu máximo para a pessoa certa também. Poxa, bacana. Para você não desgastar, sabe o quê? Energia. É uma coisa muito importante, né? Desgastou energia no local errado, na hora errada, para a pessoa errada, você perdeu o seu tempo. Anderson, a gente quer saber aqui agora uma pergunta bem polêmica. Eita. Dependente do partido que você defende, a gente quer saber qual é o futuro do turismo do Brasil no cenário atual. Então, turismo no Brasil é caro, não é barato.
eu costumo dizer que nós temos tudo na mão para fazer um turismo de excelência no Brasil. Muitas riquezas, né? Naturais. Muito. Até voltando àquilo que você falou, o próprio carioca não conhece o turismo do Rio de Janeiro. Você sabe por quê? Porque é caro. Um pai de família com 2, 3 filhos e no Corcovado, onde você paga uma entrada absurda. Vou dar um exemplo para você. Vamos falando do Pão de Açúcar. Tá? A entrada do Pão de Açúcar é R$195. Por carioca ou por turista? Aí pro turista. Turista. Mas vamos pro carioca, a metade. Tô falando de R$100. Um pai com 3 filhos, um pai, a esposa e 3 filhos é 500 prata. Fora comida. Aí quanto que é o salário mínimo no Brasil? 1.500? 1.500. Você deixou 1/3 do salário mínimo num passeio de domingo. É fácil para um pai de família fazer isso? Não é fácil. Todo mundo. Aí mais o estacionamento, mais o lanche. Se você for de ônibus é mais a passagem. Se você for de Uber é mais Uber. For carro, gasolina. Aí, por causa do combustível, aí isso tudo vai ajustando. Fala assim, caramba, num passeio de final de semana, um pai de família com 3 filhos, ele não consegue injetar 700, 800 reais num domingo para deixar seus filhos felizes. Então, por isso que 90% do carioca não. Você acha que é possível criar algo pro carioca para melhorar? Qual seria uma ideia assim que você tem? Eu acredito que, primeiro, vamos lá. Primeiro entender a capacidade de compra de cada um. Então, a gente sabe hoje que existe classe A, B, C, enfim. Então, eu sei que existem pessoas que, caramba, que ganham o salário mínimo. Poxa, essas pessoas que estão taxadas nessas condições, eles não têm que ser menos favorecidos do que aquele que ganha mais. E não conhecer a sua cidade por isso. Então, muitas das vezes, as pessoas, os filhos, às vezes, que estudam em colégio público, só conseguem se tiver, de repente, uma iniciativa do colégio para levar esses alunos para um passeio. Mas, hoje, poucos fazem. Até porque os recursos cada vez estão mais escassos no colégio. Então, os repasses são mais escassos. Então, as pessoas não conseguem fazer mais esse lado do lazer com tanta qualidade. E aí se tornou algo que, como se fosse assim, caramba, deixa para lá. Não, eu acredito que todo carioca, de acordo com a sua classe, deveria ser taxado de acordo com, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quem ganha R$1.500 pode pagar R$100? Pode. Então nós temos que criar um benefício. Mas tipo assim, com benefícios para todos, né? Para todos, para que todos pudessem usufruir desse benefício de conhecer a sua cidade, conhecer um ponto turístico. Mas você acha que é falta de conhecimento da própria população ou falta de interesse É os dois, na verdade, é a falta de interesse de quem pode ser beneficiado e a falta de interesse de quem pode beneficiar. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente quer, faz. O governo, quando quer fazer, o sistema, quando quer fazer, ele faz. Porque dinheiro não falta. O que falta é interesse de fazer. Turismo cultural existe para as escolas. Maravilhoso. Tem colégios que investem muito nisso. Uma viagem para Petrópolis, por exemplo, para falar da parte imperial, né? Do lado imperial, sim. A história, né? Lá de trás de Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina. Você acha que se hoje os governantes fizessem esse projeto para impactar o turismo no Rio de Janeiro, você acha que a economia ia melhorar? Muito. O acesso, empregos. O acesso libera muita coisa. Você dá acesso às pessoas, você libera acesso para as pessoas. E aquilo que fica marcado na cabeça de um menino que às vezes está lá, que nunca foi, ele vai criar um acesso tão grande que ele vai querer fazer isso pro resto da vida dele quando ele crescer com os filhos também. Então, só criando esse acesso de gerações e gerações. Só que os governantes só pensam no momento, no agora. Não pensam na verdade. Você não pensa nas gerações. Não existe um processo. A cidade sangra, né? Muito. Nós somos conhecidos assim. O turismo, não sei se vocês sabem. É o país do carnaval, né? É o país do carnaval, mas o turismo ele é apresentado lá fora, o Rio de Janeiro, com muito medo da violência. As pessoas chegam apavoradas aqui. A gente pega um turista, às vezes, no aeroporto, ele tá apavorado com tudo. Pede até carro blindado. Tudo, muitas das vezes, sim. Desesperado, que eles acham que é bala perdida para tudo que é lado. E você acha que a tecnologia pode ajudar no turismo? Total. Hoje em dia, essa inteligência artificial, né? A IA, né? Com reconhecimento de câmera, com face e tal. Eu acho que eles tinham que implementar cada vez mais isso, mas não só na área blindada do turismo. Eu sempre falo isso. Porque o Rio de Janeiro apresentado por turista é um, o Rio de Janeiro de verdade é outro. E o Anderson Vieira pode vir candidato?
Não? Nunca entrou na política? Nunca pensou em entrar na política? Não, já trabalhei com política, Eu sei que você já foi aí já assessor. fui assessor parlamentar durante um tempo, conheci da política dentro, internamente. Tive propostas há um tempo atrás. Minha mãe veio candidata, vereadora de uma cidade, de acompanhamos Saquarema, né? Eu gosto, porque eu acredito que tudo na vida tem política, até dentro de casa tem política, né? Assim, com sua esposa É tem igual no política. empreendedorismo, né? Tudo é venda, né? Tudo é venda, tem política, o tempo Tudo tem é política, o tempo todo tem verdade. ajuste. Eu acredito que, mas eu não tenho esse, eu não acho que não é um propósito de Sim. vida para minha vida. Pode ser que Algo tem que tocar no seu coração para que você possa fazer, né? Já percebeu isso? tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Porque senão não tenho. Porque eu analiso muito se tem propósito, se tem conexão com aquilo que eu tô falando, tô defendendo. Gente, nossa, como é que passou rápido, né, gente? Papo muito bom, papo gostoso. Antes, eu quero saber como que encontrar a Iconic, como encontrar o Antes nas redes sociais, como que faz a galera que tá assistindo a gente, aonde encontrar. Então, nós temos o nosso Onde Instagram, encontrar, né? Temos o Iconic tem um Instagram, né? Que foi criado por um cara fantástico, um cara que é criador de várias marcas aí, de Santiago. É Iconic. Criamos a Iconic. É Iconic Oficial, né? Tá lá, Iconic Rio Oficial. Você pode clicar lá, da Iconic Turismo lá. Você pode botar lá que vai aparecer bonitinho lá. Tem um slogan lindo lá. Você pode seguir. Tem as minhas redes sociais, Anderson Vieira Oficial, que é a minha, né? Que você pode também seguir lá e expressar. Pode ser que eu não responda de imediato, porque realmente é uma vida muito corrida, mas eu procuro responder todos. Tu viaja muito? Viajo, cara. E já viajei mais. Agora tô viajando menos, mas eu gosto de viajar. Eu amo viajar, acho que viajar é a maior. Quer saber que você ganhou vários prêmios aí, né? Sim. Cruzeiro, Viagem internacional. cheque, não sei o que, de quantos mil. Sim, graças a Deus. Ao longo dessa caminhada aí no marketing multinível, eu ganhei alguns prêmios. Mas você se considera uma pessoa polêmica? Não. Nunca foi polêmico na sua vida? Eu Não, até fala pra gente, já foi polêmico? Não, eu até corro de polêmica, cara. Até me colocaram uma vez, assim, como um cara atrás, com polêmica, que eu gostava muito, como militar, né? Aquela coisa de criar grêmio pros soldados, pros cabos. Eu queria criar. Batia de frente. Cara, queria... que isso? Não, o cara tem que ter ping-pong, o cara tem que ter totora. Que isso, antes? Brigavam, quebrava o pau. Que isso? Mas hoje eu fujo um pouco da polêmica. Prefiro a vida mais tranquila. Ó, perguntaram aqui. João tá participando. João de novo. João Henrique. Como a inteligência emocional se tornou uma ferramenta de essência na sua gestão como empresário na área de turismo? João, total, 100%. Bacana a pergunta, né? É porque a gente consegue, quando você domina a inteligência emocional, você consegue controlar a gestão da tua vida. Porque já parou para pensar que, imagina um ser humano, ele toma as decisões geralmente nas horas de crise. Já parou para pensar nisso? Verdade. As pessoas só tomam decisão na hora de crise. Muitas das vezes você só toma decisão na hora da crise. Na hora da crise você toma decisão. E é o pior momento para tu tomar decisão Obrigado, meu amigo. Tem um cara aqui nos bastidores. Ezequiel, gente. Ezequiel é top, hein? O cara é incrível, meu irmão. O cara da mente. Esse cara é bom também. Esse cara aí, ele faz uma imersão. Quero um bate-papo. É imersão que fala? É uma imersão. Hipnose. Aí, o cara vai entrar na sua mente. Eita. Fala, Anderson. Então, eu costumo dizer, João, que quando você domina as suas emoções e não toma decisões em crise, você conseguiu matar um gigante dentro de você. Que bacana. Porque todas as vezes quando você tá naquela coisa da... Vou dar um exemplo. Vai mais além, né? Isso é tão sério que as pessoas... Um homem e uma mulher pode inchar o corpo dele de bomba e matar várias pessoas como homem bomba, mulher bomba no mundo por causa de uma emoção. Porque ele acredita que se ele fizer isso, ele vai pro paraíso. E vai ser lembrado pelo que fez. Isso é um descontrole emocional. Surreal. Ó, a Fernanda Lima tá perguntando aqui. Qual é o primeiro passo para uma pessoa que quer iniciar a buscar pelo seu potencial máximo, mas não sabe como descobrir? Tudo parte do princípio. O que eu quero realmente? Por que eu quero? E criar metas, pequenas metas de início, para que você não se frustre, Fernanda. Eu
eu quero isso. Então desenha isso de verdade para você. Eu quero isso, nos mínimos detalhes. Quando que eu começo? Eu começo amanhã. Que horas eu começo? É você Tal hora. fazer você um mapeamento, né? Mapear o que você quer realmente. Eu começo da onde? Do começo. Como? Sabendo como começo. Dia tal, hora tal, tal dia da semana. Qual é o tempo que eu tenho para cumprir essa meta? Eu tenho X Quer dizer, você tempo. tem que se desafiar O tempo todo. o tempo todo. O tempo todo. Uma pessoa que fala assim, eu quero perder 5 quilos. Ah, mas É como? meta, né? É meta. Eu preciso parar de fazer isso para começar a fazer isso. Eu preciso parar de fazer isso e começar a fazer isso. Primeiro que você tem que se entender se você é capaz de você falar assim, eu tenho comprometimento comigo mesmo. A Fernanda tem que ter comprometimento com ela primeiro. Pensar que tem pessoas por trás de você que dependem de você. E você tem todo o tempo. Eu preciso me desafiar e eu preciso criar metas para que eu possa romper isso. Então Ó, ela começa. desculpa te cortar, ela tá perguntando. Mas eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos. A idade pode impedir de caminhar? Não, eu conheço. É a mente, né? Eu conheço gente com 99 que tá querendo meta até hoje. Aí. Não, 34 Fernanda, anos. depende de você. Você, Fernanda. Você Aqui, ó. Agora. Cérebro, Você né? pegar um papel, uma caneta e falar assim, caramba, aquele camarada falou lá no Sem Corte que eu preciso criar pequenas metas. Como é que você criando pequenas metas, Fernanda? O que você tá buscando? O que você quer? Ah, eu quero isso aqui. O antes tem que voltar, gente. É muito bacana essa questão de mente, cara. Porque quero. Cara, isso é muito bacana. Porque às vezes as pessoas querem porque o outro fez. Mas mais por impulsão. Eu vou fazer o que o Once tá fazendo. Tá dando certo. Modinha. E nem sempre aquele resultado que serve pra você serve pra mim. Não é exatamente isso. Ela emendou uma outra pergunta. Caraca, ela emendou uma pergunta na outra. Como lidar com o medo do fracasso ao buscar o desenvolvimento pessoal? Então, porque é justamente... o medo de... É porque o fracasso na verdade, é só quando você desistiu. Ninguém fracassou sem desistir. Eu só fracasso só aparece pra mim quando eu desisto. Enquanto ela tá aí perguntando, ela não desistiu. Então ela não tem fracasso. As pessoas associam muito, tipo assim, eu fracassei. Você não fracassou. Você parou por um momento. Você recalculou. Vamos continuar, Fernanda. Vamos lá. Tipo, caramba, o que eu quero? Eu quero isso e vou começar amanhã. Que horas eu começo? 8 da manhã. E qual é a data que eu tenho para terminar essa pequena meta que eu criei? Poxa, bacana. 7 dias eu tenho para terminar essa pequena data. Houve frustração em 7 dias? Poxa, não houve. Eu matei. E aquilo que você repete durante 21 dias se torna hábito. Então, depois que ele se torna hábito, ele deixa de ser uma exigência. Se torna um prazer. Se torna um prazer. Caraca. Então, é a famosa virada de chave. A tua chave virou aí. Caraca. Caraca, ela não para. Mais uma, Como as pessoas podem aplicar no seu dia a dia ferramentas para desenvolver o seu potencial profissional e pessoal? Então, vamos lá. Acabei de falar. A gente vai emendando uma coisa na outra. Não. Se você começa... Não para, eu vou desligar o chat, gente. Se você começa a entender o que você quer, por que você quer, cria metas. Você visualiza essa meta e você conquista uma meta, uau, eu quero outra. Quero outra. Então você começa a se desenvolver. Isso tem muito no empreendedorismo. Muito, porque você começa a buscar mais conhecimento, você começa a buscar mais informação, você sabe como romper aquela barreira, porque tu já fez a primeira e deu certo, agora eu vou fazer de 14 dias. Agora eu vou estudar, vou começar a fazer uma faculdade de tal. Caramba, quando eu começo a minha faculdade de tal? Eu já faço faculdade, eu vou fazer uma outra. Então vou emendar numa E tu começa a se desenvolver pessoalmente, tu começa a se cobrar mais, com mais inteligência, com menos gasto de energia. Isso pode afetar pessoas ao lado. Totalmente, porque as pessoas começam a ver o teu reflexo, a energia, falam assim, caramba, aconteceu alguma coisa com a Fernanda. Eu quero. Opa, eu também quero. Aí tu começa a impactar outras vidas. Aí por tu impactar outras vidas... Isso no empreendedorismo a gente fala em foguetar. Não, e tu começa a impactar outras vidas, o que acontece quando tu começa a impactar outras vidas? Tu começa a falar assim, opa, eu tenho responsabilidade agora. Alguém tá me seguindo, alguém tá me espelhando. Se alguém tá me espelhando, eu não posso vacilar, eu tenho que continuar. Pô, que bacana antes. Nossa, gente. Cara, o papo aqui vai rolar e a gente tem muito assunto ainda, nunca vai terminar. Eu quero fazer um bate-volta. Uma palavra sobre família que representa pra você. Amor. Deus. Tudo. Trabalho. Essencial. Escolhas. É sua. Tá. Vidas. Vidas é propósito. Dimensão de fé. Dimensão de fé. Eu acho que a dimensão de fé é de cada um, é individual. Fé e razão.
Fé. Fé? Fé. Pô, Tempo bacana. O tempo todo, né? Fé e espiritualidade. Fé. Caraca, hein? Fé e sociedade. Fé. A fé move. Diz que se tu tiver fé, De um tamanho de um grão de mostarda. mostarda, você move montanhas. Né? tu move montanhas. Qual o maior desafio que o Anderson enfrentou através da fé? Acho que rejeição. Por quê? Porque o mundo rejeita, né? Geralmente as pessoas não entendem muito isso. As pessoas querem que... Quando você se posicionou em Deus, muitos te criticaram? Sim. E te criticam até hoje por causa disso? Sim. Pela sua escolha? Sim. Não é que criticam, né? Mas hoje em dia não mais. Não, eu sei que você tem uma intimidade com o pai muito assim, muito... Mas não é que rejeitam assim, ou que criticam é porque você se posicionou para um outro lado, né? E se você... são novos amigos, são novas conexões, é um novo estilo de vida. Mas os antigos esqueceram? Nunca, eu agarro eles lá e abraço eles também. E se eles estão ali, eu tento conectar. Só que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você é movido pelo que você vive ou pela religiosidade? Não, pelo que eu vivo, cara. Eu acho que O que você vive é o que você prega. se você vive, você... Acho que, na verdade... Não, porque aquilo que você falou. Poxa, muitos influencers prega ali, mas não vive aquilo. Eu acredito que quem falou, não sei se foi... Não sei se foi um evangelista que falou isso, eu não lembro, não recordo agora, a gente me perdoa o nome dele. Mas ele diz que, se possível, pregue. Viva. Se possível, pregue. Poxa, que bacana. Anderson, eu quero que você deixe um recado aqui pra galera que tá nos assistindo aqui no chat. Muitas perguntas. Nossa, gente, para. Mesmo, Obrigado, vai mandando. Depois vou mandar essas perguntas pra você responder depois. Pra quem tá nos assistindo, quem quer se autodescobrir suas crenças, né? Quem quer se auto-perdão, existe também esse do auto-perdão. Isso é muito sério, isso é um tema bem abordado. Queria deixar que você deixasse uma mensagem aqui pra quem tá nos assistindo. Descobrir-se. Como se descobrir e melhorar para si mesmo. Então, eu vou falar para vocês assim com muita humildade e com muito carinho, sabe? Eu acho que a primeira coisa é você ter Deus no centro de tudo, tá? Outra coisa é você querer muito mudar a tua vida. Você é o autor do seu livro. Você é o escritor, né, na verdade? É, o autor e o escritor, porque você vai fazer... E o diretor é Deus, hein? E o diretor é o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo o seguinte, acabou de ser entregue para nós agora, no dia 1º de janeiro de 2025, um livro em branco. Eu preciso saber, na data de hoje, no dia 18, né? Hoje é 18, né? São 18. Hoje é 18, Paula? Paula tá ali no bastidor, gente. Hoje são 18, né? 18. O que você escreveu até o dia 18 de março, nesse livro em branco que você falou para você mesmo que você ia fazer algo diferente? Eu preciso saber se você realmente começou a fazer. Porque é isso que vai mudar toda a tua história. É você que pode mudar a tua história. E eu sempre falo isso para as pessoas. Não adianta você querer mudar sem saber como mudar e o porquê mudar. Tem que criar um porquê. De repente é um filho... Porque tem que ser grande, né? De repente é alguém que você fala assim, poxa, eu preciso mudar não só por mim, mas por alguém. Mas tem que ser mais por você. Você é a sua maior referência. Que bacana. Para que você possa ser referência para os outros, né? Você tem que ser a sua maior referência. Porque as pessoas têm que enxergar algo em você, né? E não dizendo que nós somos puros, não, somos humanos, erramos como assim, vocês, né? E aceite isso, e Deus ama a nossa humanidade. Por isso que ele veio na Terra como homem, para entender que quando o pai fala, eu vou pegar ele ali... Aí mas muitos olham pra você, nossa, ele é muito perfeito. As pessoas às vezes acham que não tem problema, né? Não tem problema, não. Nunca erra. Esse cara não erra, esse cara não tem problema. Não, a gente erra o tempo todo, a gente tem que toda hora ter que estar falando, cara, pai, me ajuda, porque... Só de pensar a gente peca, né? Todo tempo. Sou um ser humano, não consigo ser perfeito. Cara, que bacana, Anderson. Nossa conversa tá chegando ao fim, infelizmente, né? Gente, muito rápido. Cara, mas a gente quer que você nos deixe uma palavra, dentro da palavra, uma palavra que nos direcione, que nos impulsiona a mais e mais e mais querer ser mais evoluídos, mais transformados, tanto por Deus, mas por nós mesmos, porque a gente
Oração, né? É o poder da oração, né? Sim, É ação, né? sim. Deixa uma palavra pra gente, onde a gente possa buscar sempre. Toda vez que a gente abrir a Bíblia ali, não, o antes me direcionou. Na verdade, o Espírito Santo que direciona você, pra gente estudar, pra gente se aproximar mais de Deus e evoluir aqui na Terra, porque que a gente está de passagem. Eu gosto muito, sempre quando eu tô assim, com minhas reflexões, eu gosto muito do Salmo 100, que diz: louve ao Senhor em todo o tempo. Não importa o momento que você está vivendo, não importa o que estão fazendo, louve enquanto tu tem fôlego, louve. Não pare. Não pare. Não pare. Cara, é fácil? Muitas das vezes não é. Mas grava isso aí. Louve em todo o tempo. Agradeça a Deus todo o tempo. Porque, como eu disse aqui no início, não tem nada garantido. É verdade. Então você nunca sabe a hora. Então, É verdade. agradeça a Deus. Louve, fala. Simplesmente. Gente, o que o Anson falou aqui agora é muito importante. Parem de reclamar tudo que você tem. Pare de murmurar o tempo todo. Você sabia que... Eu fiquei sabendo essa semana e li uma matéria que se você reclamar todo o tempo, você adoece o cérebro. E muito, né? A alma, o cérebro. Cara, tudo. Que coisa surpreendente. Para não perder o que tu falou, isso é muito sério. Pra câmera aqui, ali, né? 2 copos d'água. Esse aqui eu só jogo palavras de bênção e agradeço. Esse aqui eu só reclamo. Se eu deixar uma semana, você vai ver como essa água vai ficar e como essa vai ficar. Do poder da palavra. Só você tem ideia. Então, cuidado o que você fala. Cuidado o que você deseja para as pessoas mais próximas de você. Para um pai, para uma mãe, para uns filhos. Né? O que é julgado em casa abre brecha, né? Para o inimigo entrar. Muito cuidado com a palavra lançada. Muito forte. Antes, cara, obrigado. Obrigado por nos proporcionar essa conversa. Passou muito rápido, gente. Verdade. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Anderson, cara, se a gente pudesse, a gente ficava aqui o tempo todo. Mas o Anderson vai voltar para trazer mais conhecimento, mais informações super importantes no mundo do turismo, o mundo dos negócios, né? Antes de a gente fechar, eu fiquei sabendo que o brasileiro, o carioca principalmente, pode ter um desconto na conta de luz. Que história é essa, cara? Rapaz, é mais um empreendedorismo. Esqueceu, calma aí antes de ir embora. Me fala desse negócio aí. É verdade. Como que faz hoje, isso? A lei da portabilidade, muitos brasileiros não sabem, mas a lei da portabilidade 14.300, ela abriu uma brecha para que qualquer cidadão brasileiro pode produzir sua própria luz, sua própria energia. Como assim, cara? Eu tenho que comprar o quê? Não, nós temos uma parceria. Hoje nós temos uma parceria com uma usina, né, de energia solar, que ela faz a produção da energia para você e ela te produz a energia limpa. Energia limpa, solar. Né? A tua concessionária pode continuar sendo a mesma que você já tem como Light, Enel, Ampla, enfim, depende da região, mas a tua conta de luz ela não precisa ser mais taxada. Vinculada. Taxada com os impostos absurdos que nós pagamos. Se você quiser saber mais disso, realmente depois nos contacte, porque assim, isso é muito importante. Você, às vezes, paga uma conta de luz muito alta porque você quer, porque você pode ter hoje, livre através escolha, da lei, da portabilidade que foi criada, é direito seu brasileiro. Você tem direito a ter desconto. Isso no Brasil inteiro. No Brasil todo. No Brasil inteiro. Você quer diminuir a sua conta de luz, chama o Anderson. Sem ter que fazer nenhum tipo de investimento. Caraca, Você não precisa furar uma parede na sua casa, não precisa comprar uma placa, nós já temos a solução. Que bacana. Anderson, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Mas estamos chegando ao fim. Mais um episódio. Cara, que Deus te abençoe, cara. Que você continue mais e mais florando pessoas, porque você é luz aonde você passa. Mandar um beijo, posso? Pode mandar um beijo aqui, ó. Fabi, beijo, minha vida. Pros filhos também, né? Bia, Manu, Dani, Zazaki. Papai ama, tá? Beijo vocês, minha família. Que Deus abençoe sempre a nossa casa. Cara, que bacana. Fabi, um beijão pra você. Não pôde estar com a gente, porque compromisso, né? Sabem que também é mulher de empresário ou empresária, né? Deus abençoe a vida de vocês. É isso, Anderson. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo conhecimento. Pessoal, não deixe de se inscrever, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque conhecimento aqui é sempre passado pra frente. Valeu, até o próximo episódio. Bye, bye. Moleque. Cara, rapaz...